Minha saudação a todos vocês que estão presencialmente no encontro de hoje, mas também àqueles que estarão nos acompanhando pela transmissão do culto pelo YouTube. O culto está sendo gravado, nós tivemos um problema na transmissão, não um problema nosso, mas um problema nos cabos da internet aí fora. E estávamos esperando até agora a conexão, mas não tivemos resultado. Mas vai estar gravado e logo mais postado no YouTube. Nós estamos falando, desde domingo passado, sobre a importância das falas, como as nossas falas são poderosas, como elas impactam o mundo, como falar gera tanta coisa na vida. A fala tem um poder criativo. Eu me lembrava do que acontece no capítulo 1 de Gênesis, quando a terra estava caótica, havia trevas sobre a face do abismo, a porção seca estava engolida pelas águas, havia um caos sobre toda a terra. E diante desse caos, Deus decide falar. E eu dizia que caos não é ausência de recurso. Caos é falta de ordem. Às vezes a gente se apavora diante de alguma situação caótica, seja ela nos nossos relacionamentos, seja um caos na nossa vida financeira, e a gente se desespera diante do caos. Parece que a mente não encontra saída. E quando eu vejo o caos do universo sendo ordenado retamente por uma palavra dita, o salmista diz que, Davi, ele diz que porque Deus falou, tudo se fez. Porque Ele disse, tudo aconteceu. Tudo acontece a partir da fala. Ao olharmos para nós também fomos fundados e estruturados pela fala. As palavras que nos falaram, lembram que eu repito sempre, que antes de nós falarmos, nós fomos falados. E as falas que nos falaram, nos estruturaram nossa identidade, estruturaram nossa maneira de enxergar a vida, de conceber as coisas, de perceber o universo. A palavra tem um poder estrutural. E por estrutural eu estou dizendo aquilo que sustenta todo o edifício. Quando nós caminhamos na fé, os apóstolos dizem que também nós fomos fundados pela palavra. Fomos gerados pela palavra. O que está em nós, novas criaturas, foi resultado de uma palavra que nos atravessou, transformou a nossa vida. Todos nós conhecemos pessoas que foram atravessadas por palavras que as feriram tão profundamente e talvez tão mortalmente. Salomão diz que as palavras são capazes de matar e capazes de dar a vida. Quantas palavras recuperaram nosso dia que estava desastroso, e uma palavra recuperou a atmosfera daquele dia. Palavras. E nós precisamos estar atentos e muito cuidadosos
para governarmos a vida por meio da palavra. Tiago diz que a grande embarcação, um navio grande, poderoso, que atravessa os mares, ele é governado por um pequeno leme. É proporcionalmente muito miudinho, mas é esse leme que governa o barco. E Tiago diz que o que governa a vida é a língua, é o que se fala, é a maneira como falamos as coisas, é como nós usamos a articulação da nossa fala que vai governar a vida. Precisamos aprender a falar as palavras certas, as palavras que fazem abrir caminhos no deserto, palavras que são capazes de criar novas rotas no oceano, palavras que fazem florescer os lugares ermos. Palavras são poderosas, elas nos dão medo. Eu não sei quantos de vocês, mas a experiência de vocês, mas há pessoas cuja fala é tão poderosa, de uma acidez que corrói tanto, que quando aquela pessoa abre a boca, a gente chega a tremer. Não, daqui ninguém teve uma experiência assim, não? Estão com medo de levantar a mão e essa pessoa está do seu lado, né? Então não levante a mão. Mas pela risadinha de vocês, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas há pessoas cuja fala é tão doce que é capaz de açucarar a nossa vida. Pessoas que falam e parece que o céu gira. Parece que novas referências surgem. Tudo bem até aqui? Vocês estão aí? Então, está compreendendo? Então, nós precisamos articular responsavelmente a nossa fala, porque você pode ferir uma pessoa. Se é isso que você deseja, vá em frente e viva com as consequências disso. Mas se você é uma nova criatura, e não é isso que você espera, o que você espera é que as tuas palavras sejam capazes de curar. Então precisa pensar nas coisas que saem da tua boca. Porque há um poder dentro de você. Há uma autoridade em você. Há estragos que são irrecuperáveis na vida da gente. Não dá para a gente recuperar. Já contei para vocês, mas vou contar para vocês de novo uma experiência que eu tive. Eu estava sendo alfabetizado. E a gente vinha das férias e a professora pediu que fizesse um ditado. Uma redaçãozinha. Como você passou as suas férias? Renatinho estava sendo alfabetizado. Eu peguei meu lápis e escrevi: foi tudo bem, gostei muito, e entreguei minha redação.
Aí tinha um tal conselho de classe. E minha mãe estava lá no conselho de classe. E Renatinho estava do lado da mamãe. E a professora disse assim para minha mãe: Dona Rosane, Renatinho nunca vai escrever nada na vida dele. Ele é muito limitado. Uma voz de autoridade. E voz de autoridade tem repercussão severa dentro de nós. Papai, mamãe, vovô, vovó, professor, professora, cuidado com as coisas que saem da sua boca. Porque figura de autoridade estrutura e funda a vida de uma criança. Aquilo ficou lá, dentro de mim. Eu me lembro do episódio porque eu fiz algumas sessões para reconstruir aquele momento, para me ver livre dessa fratura, dessa lesão. Porque até hoje, o Renatinho, que foi ferido, quando eu sento para escrever, ele aparece e me limita. Eu fazia o curso de Direito e para escrever uma petição inicial, é uma peça simples, mas é a peça mais importante de uma ação. É a primeira e a mais importante. Eu tive que fazer português jurídico 1, português jurídico 2, português jurídico 3, para escrever uma simples petição para me sentir seguro. Eu tenho um monte de livros aqui que eu nunca consegui publicar. Porque Renatinho ainda grita. E olha que eu tenho feito terapia para curar o Renatinho, viu? Mas ele é resistente. Isso para você entender como as palavras que saem da nossa boca são capazes de produzir efeitos na vida das pessoas. Positivos e negativos. Deus chama Moisés e diz: vocês estão saindo do Egito, vão atravessar o deserto, não tem água, mas eu escondi água dentro de uma rocha, na região de Meribá. Quando você chegar em Meribá, fale com a rocha. Quando você falar com a rocha, as águas vão saltar de dentro dela. Uau! Moisés pega uma vara e agride a rocha. Ele só precisava falar com ela. Ele só precisava dizer para ela. E ela o ouviria. Ela estaria subordinada a uma voz. Jesus diz assim: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis às montanhas, fale com as montanhas, e elas sairão do lugar. O mundo animado e o mundo inanimado são afetados pela força, pela energia, pelo poder que está dentro de nós. Você ouviu a expressão, talvez sua vida toda: a fé remove montanhas. A fé remove montanhas. Já ouviram a fé remove montanhas? Onde é que está escrito isso?
em lugar nenhum da Bíblia. O que Jesus diz é: diga para a montanha. Fale com ela. Se você tiver fé para falar com ela, fale com ela. Não é a fé que move a montanha. O que move montanhas na vida da gente é o que sai da nossa boca. Boa noite, vocês continuam aí? Eu não estou entendendo se vocês estão aí ou não. Está difícil de entender? Estou complicando tudo? A gente precisa aprender a falar. Quando Deus olha para aquele universo caótico, Ele simplesmente diz: porção seca, vem para cima. Cara, eu sempre imagino a loucura que foi aquilo. Quando a porção seca ouviu a voz divina, e ela subiu espumando os mares, surgindo os continentes. Que fuzuê, que confusão. No livro de Ezequiel, Deus chama Ezequiel para um cemitério, o Vale de Ossos Secos, um cemitério. Leva Ezequiel até o cemitério e faz uma pergunta a Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos tornar a viver? O que Ezequiel faz? Tu sabes, Senhor. É claro que Deus sabe. Mas Deus está perguntando a Ezequiel. Deus está perguntando a ti. Deus está perguntando a mim. Ezequiel devolve a pergunta. Diga para os ossos, Ezequiel, fale com eles. E Ezequiel ousa falar com os ossos. E você sabe que barulho que aconteceu dentro do cemitério. Era cada osso procurando seu osso a partir de uma fala de um profeta. Experimente a usar as palavras certas. E você vai ver uma revolução acontecer na sua vida. Use as palavras erradas e você vai ver uma tragédia acontecer na sua vida. Amores e desamores acontecem no poder da fala. Encantamentos e desencantamentos. Agora sim eu quero usar o texto que eu trouxe para a gente refletir. Abra sua Bíblia, por gentileza. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, é lá no finalzinho, viu? Lá quase perto do Apocalipse. Versículo 11. Eu vou usar uma outra versão que eu não estou habituado a usá-la, mas eu vou usar, porque para mim é uma versão mais adequada. Pedro diz assim... Ah, não, cara. Eu vou usar, mas eu vou ler essa daqui. 4, 11... Eu queria ler a partir do verso 7. A gente tem tempo.
a partir do verso 7. Tudo neste mundo está para ser consumado. Portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. Caramba! O amor resolve praticamente qualquer situação. Eita, parece até que não estava aqui. Vou ler de novo, meus amores. Romântico, não é não? Poderoso, amigo. Tudo nesse mundo está para ser consumado, portanto, não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração. Acima de tudo, amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. É uma relação interpessoal, é assim, eu e tu e eu, tu e tu. Amem uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso. Que qualidade de amor é esse que nós estamos sendo animados a amar? Amar como se a nossa vida dependesse dessa relação. Isso muda tudo, hein, gente? Que tem uns amorezinhos aí muito muquirana, que qualquer crise abala a estrutura. Tá louco? O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons de Deus, os dons que Deus concedeu a vocês, e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Se palavras, que sejam palavras de Deus. Na versão que eu disse que eu ia citar e não citei, diz assim: quem fala, fale segundo os oráculos de Deus. Oráculo de Deus são palavras de Deus, são falas divinas. E de falas divinas nós estamos lotados, eu e você. É assim, eu vou ensinar crente a ser crente. Quando você ouvir uma coisa dessa, você deve dizer assim: amém, aleluia, coisa pareada. Ok? Eu disse para eles, acho que eles não escutaram, não entenderam. Vamos ver se vocês entendem. Palavras divinas, palavras sagradas, eu e você estamos lotados dessas palavras divinas. Está aqui. Porque nós fomos atravessados pela palavra. Elas estão aqui. E as palavras, a torneira das palavras que devem sair, não deve sair das torneiras dos nossos recalques, das nossas frustrações, mas dessa torneira das palavras divinas que estão dentro de nós. Há muita perturbação dentro de nós também, não é não? Às vezes sai um veneno, né? Tem que enxuga o veneno que está saindo aí pelo cantinho da tua boca, não é não? Tem veneno aí também, mas não estou falando desse veneno não. Eu estou agora chamando à existência as palavras divinas que estão dentro de você. Essas palavras curam, essas palavras transformam, essas palavras divinas, elas tiram água da rocha, tiram montanhas do lugar,
curam pessoas, restaura relações, cura angústias da alma. São as palavras divinas que estão dentro de nós. Se quem fala deve falar segundo os oráculos de Deus, eu preciso abrir essa torneira, cara. Há pessoas esperando uma fala tua para ser curada. Uma palavra que muda o dia daquela pessoa. Eu quero ter essa palavra que muda o dia das pessoas. Eu não sei quanto a você, mas desde que Jesus encheu meu coração de vida, eu amo gente, eu quero ver gente feliz, quero ver gente curada, quero ver gente transformada. Palavras que transformam. Quero ler outro texto com você. Um texto da carta de São Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 4. Acho que é 4. Sim, 4. Verso 29. Olha o que Paulo está falando. Tenham cuidado com a maneira de falar. Tenham cuidado com a maneira de falar. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira ou baixaria. Eu escreveria bruxaria, mas tudo bem. Tá baixaria. Falem apenas o que é útil e que ajude os outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Cara, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, a paz do Senhor. Eu vou te dizer uma coisa, essa semana, essa palavra ficou repicando dentro de mim. Nós a lemos segunda-feira de manhã. E ela não saiu da minha mente. Eu entendi o que Paulo falou. Que a palavra que sai da minha boca, da tua boca, para o teu marido, para a tua mulher, para os teus amigos de trabalho, para teus pastores, para as nossas ovelhas, nossas palavras precisam se tornar um presente para elas. Não adianta saírem veneno das tuas presas e depois tu comprar um buquê de rosa. Ai, falei, pronto, aconteceu essa semana, né? Mas ninguém me contou. Porque eu sei que isso acontece. É grosseria, 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 e depois prepara um almoço, prepara um jantar. Não, cara, há coisas que você não vai conseguir recuperar. Há feridas que vão durar para cicatrizar, se cicatrizar. A gente precisa praticar o uso das nossas palavras como um presente. Aquilo que sai da nossa boca precisa ser um presente para o outro. Não uma armadilha. Tem gente que parece que tem uma ratoeira dentro da boca. Tá doido, senhor? Tá doido, senhora? Isso não é uma boca, isso é uma ratoeira. Uma armadilha. Não, queridos, o Cristo que ressuscitou dos mortos habita em ti, pelo amor de Deus. Tu tens um compromisso com Ele. Tu tem um compromisso com Ele. Pô, parece morcego, bicho, que vai lá e
beija e depois crava a língua. Não, isso não funciona nas relações, não. A gente precisa ter muito cuidado, gente. Coração dos outros é santuário. A vida das pessoas que estão do teu lado são vidas sagradas. Tu está tocando em terreno sagrado. Fica falando mal de mim aí. Eu sou um terreno sagrado. Eu vou logo advertindo aí, não é não? Sabe, não toqueis nos ungidos do Senhor. Ungidos do Senhor sou eu, é você, todos nós que estamos sentados aqui, somos ungidos do Senhor. Falar mal dos outros, na outra versão, diz, não usem palavras torpe. Torpeza é toda palavra usada que difama, que calunia, que reduz, que adoece, que aborrece, que abre feridas. Palavra torpe, mentira, injúria, acusação desleal, fofoca também. Então, faça um jejum de palavras aí. Palavras como um presente. Eu quero esse conceito funcionando na minha vida. Eu quero isso ativo na minha vida. Eu quero falar bem das pessoas, na frente e por trás. Eu sei que é mais confortável falar por trás, porque falar na frente dá uma confusão danada, não é não? Mas, cara, nós nascemos de novo, nós somos do outro time. Falar nisso, meu Botafogo hoje, 1-0, amigo. Uhul! Uhul! Nós somos de outro time. Nós somos do time que adotamos a maneira de viver, o estilo de vida de Cristo. Palavras como presente. Palavras como presente. Tu abre a boca e presente. Tá doido? Cara, isso, vou te falar. Isso vai economizar até terapia para você. Vai melhorar a tua casa, o teu ambiente de trabalho, vai melhorar a tua vida, porque você vai notar que tem mais coisa boa dentro de você do que você imagina. Meu Deus, saiu de dentro de mim essa obra de arte. Cara, eu para elogiar uma pessoa, eu estou usando palavras que sejam obra de arte. Minhas falas, minhas entregas agora estão se tornando obra de arte, capricho puro. Até quando a palavra precisa ser mais, eu procuro colocar aquilo como uma obra de arte, embrulhada num papel bonito. Entregas que mudam pelo amor de Deus. Tem gente morrendo dentro da tua casa e tu não está vendo, porque tu nunca traz boas notícias, só reclama. Palavra torta, negócio de reclamação, murmuração. Cara, eu vou falar porque talvez não tenham coragem de falar para ti, eu vou falar. Tem gente que não está mais aguentando você. Fica pensando aí que eu já volto. Eu disse para eles, e assim, eu não tenho medo de jacaré, não tenho medo de cara feia, não tenho medo de onça. Eu tenho medo, mas nem vou falar para vocês de que eu tenho medo, mas tudo bem. Então, por que eu não tenho medo, eu vou falar para você, porque quem devia falar não tem coragem. Tem gente que não está mais te aguentando. Não está mais suportando. Qualquer hora dessa, se abrir a gaiola, voa e não volta. Alguém precisa escutar isso e eu estou falando. Por quê?
Porque, cara, tu nunca encontra virtude. Não é capaz de elogiar nada. Precisa melhorar isso, cara. Melhorando isso, você melhora o terreno sagrado do outro. Você melhora o altar. O teu e de quem você está lavando. Cara, eu refleti semana passada. Tem texto que eu não estou tocando, que eu já toquei na semana passada. Palavras lavam. Jesus chega a dizer assim: vós é vocês, né? Vocês, eu e vocês. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Palavras limpam. Palavras curam. Agora, palavras sujam também. Palavras sujam. Mas nós não somos esses que sujam por meio da palavra. Não devemos ser. Porque a palavra que nos limpou deu motivos suficientes para que nós também lavemos os outros com a nossa palavra. Tem gente que só espera uma coisinha para mudar o dia dela. Muito obrigado. Ou me perdoa, meu amor. Me perdoe. Você não merecia eu ter dito o que eu disse, ter feito o que eu fiz. Me perdoa. São palavras que limpam. Cara, meu Deus, nunca ouvi isso. No máximo melhora o almoço. Me desculpe. Estou te falando. Estou te falando. Não é assim, gente. Não é assim. Use as palavras para dizer: você é muito importante na minha vida. Tem gente esperando isso, torcendo para que isso aconteça. Será que essa semana eu vou ouvir: você é importante na minha vida? Cara, eu tenho sido lavado tantas vezes. Durante a semana tem pessoas que me lavam. Tem uma especial que me lava toda semana com boas palavras. São águas que vêm com uma fluidez. Palavras que curam. Experimente isso. Dá certo. Dá certo. Estou te falando, dá certo. O universo caótico entrou na ordem porque deu certo. O barco navega pelo oceano por causa do leme. E Tiago diz: governe a tua vida por meio da tua língua. Eu vou governar a minha vida por meio da minha boca. Eu vou falar palavras que vão abrir caminho. Eu vou falar com a rocha. Eu vou endoidar, pastor. Eu vou falar com o mercado financeiro, porque meus negócios estão fechados. Fale com o mercado financeiro, ele tem ouvido. Estou te dando uma dica aqui. Mercado financeiro, você está submisso à palavra da autoridade. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, para prosperar. Os clientes não aparecem, pois vai lá para a porta do teu negócio, vai dizer: começa a entrar, vai falando, vai falando, vai falando. Cara, se rocha tem ouvido, se montanha tem ouvido, eu vou falar. Eu vou falar. Isso vai criando uma energia de fé dentro de você, uma dinâmica nova. Sabe, eu espero que Deus, essa noite, tenha também mexido alguma coisa dentro de você. Quem sabe você saia daqui essa noite dizendo para você mesmo: eu vou deixar Deus usar a minha boca. O demônio não vai mais controlar minhas palavras. Eu vou lavar pessoas. Eu vou curar pessoas. Eu vou bendizer pessoas.
Eu vou fazer prosperar pessoas. Eu vou dizer para elas, quando elas estiverem cansadas, sobrecarregadas, eu vou colocar minha mão no ombro delas e vou dizer: em nome de Jesus, eu estou contigo, você vai conseguir. Nós vamos orar, eu estou perto de você, nós vamos juntos, aguenta mais um pouco, vamos em frente. Cara, anime quem está desanimado do teu lado. Fortaleça. O santuário está aqui. Eu vou parar aqui, tá bem? Eu vou parar aqui. Antigamente nós tínhamos um santuário do lado de fora. O santuário era um lugar, estava lugarizado. Hoje o santuário está aqui. Vós sois, vocês são, você é meu amorzinho. Você é o templo, Ornélia, onde Deus habita. Deus mora dentro de você. Não em santuários feitos por mãos humanas. Deus mora dentro de você, na tua vida, está aqui. Eu sei que intelectualmente você é capaz de entender isso, teologicamente faz sentido para você, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma experiência viva, visceral, da coisa que mexe dentro de você. Deus está aí, bicho. Desculpe, irmão, a paz do Senhor. Deus está aí dentro de você, pulsando, cara. Ele colocou um santuário, tem dentro de você um altar dentro de você tem um altar. Você é um altar vivo. Deixa sair, cara, deixa sair de dentro de você. Para de ser chata. Deixa sair, a glória está dentro de você. Fica com essa chatura, parece uma velha resmungona, azeda, um velho azedo. Ai, está falando dos velhos, estou falando dos velhos de 15 anos. Tem velho de 15 anos, chapa. Eu estou falando dessa velhice. Estou falando de idade, que eu também já estou para lá de Bagdá. Eu estou falando desse velho ranheta que está dentro da gente, ligado a Adão. Nós não estamos mais ligados a Adão, nós estamos ligados a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos unidos ao último Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E suas palavras estão dentro de você. Você é uma fonte. Uma fonte. Você é uma fonte de água viva, transbordante. Usemos boas palavras. Amemo-nos uns aos outros, como se a nossa vida dependesse disso. Amém? Eu vou parar aqui, assim, com 3 pontinhos e sem graça. Queria continuar. Então não perca domingo que vem, eu vou dar continuação. Esse assunto está legal? Podemos avançar? É sim, mas não vem, que fica como? Sim. Semana que vem eu vou continuar falando sobre o poder da fala e como a gente pode mudar tantas coisas na vida da gente e na vida dos outros, tá bom? Você é uma bênção, cara. Parece palavra estranha que só da minha boca, ninguém te chama de bênção há tanto tempo, não é não? Mas você é uma bênção. Você foi escolhido por Deus para viver uma vida abundante. Senhor seja contigo. Amém. Queridos, antes da gente ir para o próximo ato desse culto, eu queria te lembrar que Deus nos usa de muitas maneiras. Deus nos usa orando, Deus nos usa incentivando, Deus nos usa contribuindo. Nós estamos vivendo uma fase de transição muito preciosa. Deus tem aberto portas, tem dado alegria a algumas pessoas,
quando o assunto é contribuir, eu também tenho estado em estado de alegria quando chega a hora de contribuir. Gente, nossos dízimos e as nossas ofertas, elas revelam a expressão da importância que nós damos a Deus e a sua obra. A obra de Deus necessita das nossas ofertas e dos nossos dízimos, pois é com isso que nós pagamos nossas contas, é com isso que nós transmitimos nossas programações, é com isso que nós mantemos o lugar asseado, é com isso que nós fazemos a obra circular. Então, nesse momento, que seu dízimo e sua oferta seja a expressão da sua alegria, e que Deus abençoe você rica e abundantemente. Eu não sei como vai o coração de cada um, mas todas as vezes que me aproximo da ceia, da mesa da ceia, há um sentimento de louvor, de gratidão a Deus pelo que fez por nós. E é nesse sentimento que nós nos reunimos aqui hoje. Não é apenas para lembrarmos, mas para celebrarmos aquilo que Deus fez por nós, dando o seu Filho Jesus. E o seu Filho nos falou sobre isso, dizendo: este é o meu corpo partido por vós. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E nós nos alimentamos de Cristo, vivemos por Ele, e é para Ele e por Ele que nós vivemos. E nesse momento nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu Filho Jesus, que tu ofertaste por nós, para a remissão dos nossos pecados, para nos aproximarmos de ti, ó Pai. E é pelo sangue do teu Filho Jesus que nós somos lavados dos nossos pecados, que nós temos acesso ao céu de glórias, que nós podemos chamar de Pai e dizermos que confiamos em ti. Te louvamos por Ele. Amém. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. A vida de Cristo está na nossa vida. Permanecer nele é nossa missão. A expressão mais concreta da presença real de Deus na nossa vida está manifesta nesse ato, onde eu posso comer de sua carne e beber do seu sangue. Eu quero animar a todo cristão que está aqui a pegar o seu pão e pegar o seu vinho. Que seus escrúpulos religiosos não te distanciem dele. A gente não come porque merece. A gente come e bebe porque necessita dele. É a vida dele. Não é porque o nosso dever de casa foi cumprido, mas é porque há em nós uma necessidade de comungarmos com ele. O poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. É hora de nós sermos incluídos nele, inseridos nele. E esse ato é o ato mais contundente da expressão da vida, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Glória a Deus, Jesus. Quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, era disso que ele estava falando.
Não coma e beba porque você merece, coma e beba porque você necessita da vida dele na tua vida. Pode ser que tenham te ensinado tantas coisas, tantas regras. Imagine você, se Jesus fisicamente estivesse aqui essa noite e dissesse para você: aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue, o que é que você faria? É isso que precisa ser feito. Eu podia estar vivendo o meu pior momento, eu me jogaria nele e pegaria aquele pão e pegaria aquele cálice com humildade, com reconhecimento, com gratidão, dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Tire o véu e se aproxime dele sem medo. Ninguém precisa ter medo de se aproximar de Deus. Ninguém precisa ter medo de se aproximar do corpo e do sangue, porque esse é o pão que nos dá vida, e esse é o sangue que nos purifica de todo pecado. Então não tenha medo dessa mesa. Essa é a mesa da inclusão. É a mesa que te chama. Meu avô cantava uma canção, eu era criancinha, e ele dizia nessa canção: vem cear, hoje o mestre chama, vem cear, hoje mesmo tu te podes saciar. Eu acreditava nas palavras do meu avô cantando essa canção, isso entrou dentro de mim e eu nunca tive medo da mesa. A mesa é o lugar que me chama para ter comunhão com Ele. Seja Ele na minha vida. Cristo glorificado, honrado. Assentou-se à mesa, Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele parte o pão, ele serve o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou destino por inteiro, tudo é teu, Cristo Jesus. Cristo, manso e humilde. Comamos todos. Comamos todos. Este é o meu corpo, disse Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. E ele parte o pão, ele serve o vinho.
nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Bebamos todos. Ó glorioso Deus, nós te louvamos por esse momento gostoso de celebração da tua salvação por nós, os teus servos, Pai. Nós entregamos a ti as nossas vidas como temos entregue. E regozijamos por esse momento, e que ele seja eterno nas nossas vidas, Pai, por esse teu Filho Jesus. Amém. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou